Oi, pessoal. Eu sou a Cíntia Sou Juliana Rodrigues. e hoje nós vamos bater um papo bem legal sobre atividade física, ansiedade, depressão. O que mais, Ju? É tudo que envolve, né? Atividade física, saúde mental. É interessante que desde sempre não tem como falar de saúde mental sem falar de atividade física. Então, isso todos os profissionais falam aí o tempo inteiro. A gente vê inúmeros estudos, vídeos, né? Então, é um tema extremamente importante. Se a gente for analisar a atividade física, ela vai estar envolvida em todas essas áreas. Então, biologicamente, ela vai ajudar, né? Fisicamente, biologicamente, psicologicamente. Então, além da atividade física, ajuda na socialização. E espiritual entra onde aí? Porque se eu estiver bem comigo mesmo, a chance de eu ser uma pessoa mais grata aumenta. Então, minha relação com o divino, com o que eu acredito, melhora. Então, atividade física, saúde mental, tá com tudo. Quando você fala do social, né? Eu penso muito assim, eu recebo muitos alunos na academia, lá me procuram, às vezes eles procuram tanto personal, procuram para treinar sem personal, é muito no sentido assim de tá precisando de não é nem do exercício em si, para bem do seu corpo, para bem, é da mente. O trabalho é feito ali eles vão mais para socializar. Tem até uma senhorinha que treina na academia que eu trabalho, ela deve ter por volta de 75 anos a 80. Ela vai pra academia todo dia às 7 horas da manhã e vai embora às 10 horas da manhã. Leva café da manhã pra todo mundo. Então, pra ela ali é o social. Ponto social. Não é a parte de ter um corpo bonito, de ter um corpo saudável. É o social. Sim. É isso que precisa ampliar, né? Essa visão. É claro, se tiver com um corpo bacana, show. Eu sempre falo para meus pacientes, essa autoimagem é importante. Né? Não tem jeito, é importante. Mas a autoestima, ela vai muito além. Né? É me conhecer, é gostar de mim mesma, é gostar da minha própria companhia, saber o que é que eu quero para minha vida, o que é que eu não quero. Então, a atividade física está relacionada a essa questão da autoestima também, não tem como negar. Gostar da gente. É quando minhas alunas chegam, eu não quero, mas eu falo com ela assim, você está fazendo não é por mim, é por você. É você com você mesmo. O que vai te levar, o que vai te motivar é você. É uma luta interna, né? Sim. Entre levantar todo dia para ir fazer alguma coisa e aquela questão de não querer ir. Não é para o outro, é para o bem. E como que dentro da psicologia, como você, com seus pacientes, não é que é obrigar a pessoa a ir, que a gente não pode obrigar, mas o que você faz? O que você fala? Sempre na anamnese, a primeira sessão com todos os pacientes, né? Conforme eles vão falando da vida, eu sempre entro. E aí, tem alguma atividade física, alguma prática, algum hobby? Né? E aí esbarra, todo mundo, Juliana, falou uma parte complicada. Eu tenho essa dificuldade, né, eu não gosto de academia, ou então, eu começo numa boa e depois eu já não tenho mais essa frequência. É a questão da falta de motivação. Por quê? Nós vivemos num mundo extremamente imediatista. Então, a gente quer tudo para ontem. Você vai para a academia hoje, você já chega olhando no espelho. Daqui uma semana. E as mudanças, elas não são rápidas, né? Requer tempo. Claro que cognitivamente, emocionalmente, as mudanças já acontecem na hora que você está fazendo ali a atividade física. Mas fisicamente, não. É um processo. E, às vezes, as pessoas não têm paciência com esse processo. Né? Então, não tem como. Tudo requer tempo. Eu falo sempre, tenha paciência e carinho com o seu processo. Né? Diferente de um medicamento para dor, que você toma e a dor passa rapidinho. Né? Atividade física, saúde mental, é um processo, não tem jeito. E outra coisa, motivação. É claro, quando você está motivado para fazer uma atividade, qualquer trabalho, fantástico, show, é ótimo. Mas e quando a motivação não está presente? Você tem que fazer, porque você tem que fazer, não tem jeito. Então, se a gente viver só em função dessa motivação, você vai se frustrar sempre. Então, você não vai ser constante. E parar de dar desculpas, né? Porque é muito fácil a gente depositar a culpa do nosso fracasso, da nossa procrastinação no outro. Sim. A gente assumir o nosso BO e colocar o negócio para jogo. O ser humano tem essa tendência, né? Deus, não sei o quê. Porque minha mãe, tá. Mas e você? Você é adulto. Qual que é a sua responsabilidade nesse processo? O que você quer para sua vida, né? Qual o objetivo? E aquela questão da gente também saber... Tem até um livro que eu acho muito bacana que chama Educação da Vontade, que é uma maneira da gente controlar nossos instintos. Eu quero um prazer imediato. Eu não quero ir para academia, eu quero comer um copo da felicidade. Delícia, eu adoro. Inclusive.
Mas eu sei que a longo prazo a atividade física vai me trazer um resultado melhor, né? Então, se eu não souber controlar esses meus instintos, eu não vou chegar a propósito nenhum. Para quem nunca começou, para quem nunca, né, acha que o processo é lento, mas tem muitos estudos que falam que quando você tem o hábito de praticar exercício 15 dias ou 20 dias seguidos, aquilo ali se torna já hábito da sua rotina, né? Já se torna uma coisa fácil. Então, assim, por isso a gente fala, né, que tem na internet vários desafios de 15, 20 dias que obriga você a participar, porque depois desses 15 dias, 20 dias, é muito mais fácil você dar continuidade naquele processo, porque você consegue ver resultados imediatos com esse pouco de tempo. Mas as pessoas, elas não conseguem ver, porque é sempre desculpa, acham desculpa para não fazer, para não ir, para não... E quando eu falo academia, não é só, né, exercício físico, atividade física, a gente não fala só na questão de academia. Existem N opções. Uma caminhada, bicicleta, dança, tudo que haja um gasto energético, que você faça você se movimentar, é válido. E aí, na psicologia, com seus pacientes, como que você faz para a pessoa se encontrar, se achar? Na terapia? Ela vai descobrir o que ela gosta, tentando? Como é que... não tem uma receita, né? Cada ser humano é único. Cada pessoa é individual. E às vezes eles perguntam mesmo, né? Nem eu sei o que eu gosto, né? Eu vou na onda de todo mundo, porque todo mundo vai pra academia, então eu vou pra academia. Tá. Aí a importância de eu me conhecer para saber. Não, eu não gosto de academia, mas eu vou fazer uma caminhada. Ah, não, eu gosto de dança. Tem uns que falam, não, eu gosto de luta. Então entra esse processo. Eu preciso me conhecer para saber como que funciona para mim. Qual o melhor horário, né? De manhã, é à tarde, é à noite? É o tempo que eu tenho? É o tempo que dá? O horário, quando você fala do horário, quando a gente fala essa questão de horário, é muito, muito difícil a gente estipular um horário para uma pessoa que nunca fez nada e que não quer fazer nada. Tem que ser o horário que ela vai estar motivada, o horário que ela vai querer fazer, vai querer levantar da cama. Quando a gente fala de uma pessoa, né, alto índice de depressão, ou uma pessoa que está procrastinando, ou uma pessoa que realmente não está ali naquele processo de realmente querer mudar de vida, vai no horário que dá. Mas uma pessoa já mais treinada, uma pessoa que já está mais ali, a gente pode dividir um cardio de manhã ou uma atividade né, de musculação no final do dia. Mas para quem nunca fez nada, para quem vai começar, vai o horário que dá. O horário que o corpo pede, o horário que conseguir, né? Não procrastinar, não jogar. Cíntia, você falando nessa questão do desafio, imagina a pessoa que se propõe a participar desse desafio e aí chega lá no final, né? Ela teve constância, ela teve disciplina, o tanto que isso melhora a atividade, melhora a autoestima dela com a atividade física. Né? Então tá vendo que tudo está associado? Né? Então ela vai melhorar biologicamente a questão neurocognitiva e também a autoestima. E muitas pessoas não entram nem para ganhar, elas entram para elas ser motivadas a fazer alguma coisa. As pessoas precisam de ter alguém, às vezes, motivando elas a estar ali, fazendo algo. Tem muitas pessoas que, assim, eu vou participar dessas coisas, mas eu não quero ganhar, não. Eu quero o incentivo de ver outras pessoas fazendo, de estar ali com alguém me incentivando. Então, às vezes, muitas pessoas faltam muito um empurrãozinho de procurar algo, de se encontrar em alguma coisa que faça valer a pena e faça ela mudar de vida, né? Sim, né? No primeiro momento isso é muito importante. Às vezes eu até falo para os pacientes, fala com o parceiro, com o filho, com a mãe. No primeiro momento dá um empurrãozinho, fulano, você não falou que é para academia hoje? Fulano, tá na hora de acordar. Mas se depois disso, né, você não perceber que isso é um propósito seu e que no final é você com você mesmo, não adianta também de nada. Quando a gente fala de exercício físico e atividade física, existe uma diferença. Né? Atividade física é qualquer exercício que você faça que tenha um gasto energético. Levantar daqui, caminhar até ali na porta. Quando a gente fala exercício físico, é algo planejado, sistematizado, algo que é mais, né, organizado. Então, quando a gente fala atividade física, está englobando tudo ali. Cíntia, a gente fala na questão do corpo, do físico, hoje as redes sociais, né, eu acho que tem os dois lados, né? Acho que ela pode ajudar. Eu acho muito bacana quando as pessoas postam, né? Tá pago, vai pra academia. É uma maneira de incentivar outras pessoas. Mas você, né, como profissional aí da área do corpo, o que não é legal, né? Onde que a rede social ela pode atrapalhar nesse processo aí? Na mentira. Uai. É mentira falar que você tá fazendo treino e você não tá fazendo. O que acontece demais. Eu vejo muito na academia. O pessoal lá só vai pra tirar foto. Então, assim, é você enganar o outro. Quando tem verdade, eu acho super válido você incentivar o outro a fazer. Você ser inspiração, né? Eu recebo muitas mensagens, tanto
de pessoas, meus seguidores, ou de uns alunos falando assim, que às vezes eles... eu tava com preguiça de ir hoje, mas eu vi que você acordou 5 horas da manhã, foi trabalhar, e depois você já foi treinar, já me deu uma motivação a mais para sair de casa. Então, de alguma forma, isso positivamente, né, vai contar. Realmente. Mas quando você tá mentindo... Faz diferença. Faz diferença. Entendi. Mas isso, eu acho também que as pessoas acham que a vida das outras pessoas são perfeitas, né? É famoso ver a grama do vizinho. É mais verde. Eu falo, gente, a grama do vizinho talvez é mais verde que o vizinho acordou de madrugada, pintou a grama, né? Colocou a grama lá. Ou então, pro vizinho ter aquela grama verde, ele tá construindo ela, ele tá ali na labuta há muito tempo e as pessoas só veem, né? O superficial. Mas lá, quando os seus pacientes vão lá conversar com você exatamente sobre isso, eles devem falar muito, porque isso a gente... É o que tá na moda, né? Que é tal da internet, tal do Instagram, ver aquilo ali. Eles ficam falando assim, com você... Juliana, fulano levantou ali, foi treinar, e aí cedo... Isso é uma forma, para os pacientes, né? Falando só de depressão, crise de ansiedade, positivamente influencia... Ou não, assim, de uma forma positiva ou não positiva? No geral, o ser humano, eles comparam. O tempo inteiro a gente se compara. Né? Eu estava falando até com a Milton hoje, a questão da gratidão. Quando a gente é grato, a gente tem uma tendência a se comparar com quem você acha que é pior. Senhor, obrigada pelo alimento, né? Tem gente que não tem, obrigada pela cama, tal. E aí tem pessoas que se comparam. Nossa, eu sou pior. Como é que Cíntia consegue acordar às 5 horas da manhã, né? Ter aquela rotina, aquela constante. Juliana, como é que todo mundo consegue? Por que eu não consigo? Então tem essa cobrança demais. Mas por quê? Aquilo que eu falei, a pessoa só vê ali por alto, mas ninguém sabe, né? Sua luta. Muitas vezes você acorda com preguiça, você não quer ir, você está desmotivada. Né? Mas não, só acha que é assim, acordou, levantou, tá linda, maravilhosa, e não é, gente, tudo é um processo, né? Tem o que é bom, tem o que é ruim. A questão é que o mundo, hoje a gente quer tudo, a gente não quer abrir mão de nada, a gente não quer perder nada, não dá para ter tudo, né? Para ter essa constância, para fazer uma atividade física, exercício físico, desses daí que você falou, fazer todos, os dois são importantes, é um processo mesmo, né? Abrir mão de algumas coisas, abrir mão do prazer imediato. Não tem jeito. Não dá pra ter tudo nessa vida. Vamos ter que virar adulto, né? Aprender a lidar com nossas frustrações. Ou então, mesmo frustrado, eu falo, pode dar birra igual o menino ali. Mas levanta, né? E tenha esse compromisso com você mesmo. É o que eu falo muito pros meus alunos, sabe? Não adianta. Se você não tomar... Não é tomar vergonha na cara, né? Porque eu não falo com essas palavras, eu não falo igual você fala com os seus pacientes, mas eu falo de uma maneira mais bruta, mas de uma maneira mais assim. Se não tomar vergonha na cara e cuidar de você, levantar da sua cama todos os dias e falar assim, assumir, eu vou cuidar de mim, eu vou me priorizar, não vai. Sim. Não vai. Às vezes é muito chato, realmente. É pegar ferro, né? Ir na academia, levantar ferro. Dói? Dói. É ruim. Dói. Mas é bom, é uma coisa que é boa, uma coisa que é ruim, mas é uma coisa que é boa. E aí, você... Gente, mas sendo ruim tem que fazer. Você falou que dói. Dói? Dói, não dói não. Dói sim. Não, vou fazer uma enquete, não dói. E assim, eu falo que, sabe, que você vai pra academia pra tentar mudar seu corpo. Muitas pessoas vão pra academia tentar mudar o corpo. Mas você sai de lá mudando sua vida. Mudando sua maneira de pensar, né? O processo... Né, de quem eu vejo assim, já tive várias alunas, né, desde quando eu comecei a atender, pessoas que eram simplesmente ansiosas e depressivas, dependentes de remédio. Foi pro exercício físico, atividade física, o que for. Mediante a recomendação médica, e com poucos meses tiraram os remédios. Então, assim, elas não gostavam, mas foi porque elas resolveram dar o passo de cuidar delas, e isso, assim, foi fantástico. Não é uma coisa que a gente vê na internet, né? Que a gente vê fala muito bonito da relação da ansiedade, da depressão com o exercício físico e tal. Mas na hora que você vai pra prática, é muito gratificante ver o tanto que a pessoa melhorou, o tanto que não é só mais um corpinho bonito, né? A mente da pessoa muda, a cabeça da pessoa muda, ela vira outra pessoa. Eu falo com meus pacientes assim, se você perdeu pro despertador, você vai ganhar pra quem? Ai, é duro, hein? Ai, Juliana, precisa esse tapa na cara? Mas às vezes é necessário, não tem como. Então é se organizar, para poder ter essa disciplina, essa constância e mudar a qualidade de vida. Essa questão que você falou aí, que eu esqueci. Qual das questões? Que você falou por último aí
que muda a vida, Não muda a vida só toda o corpo, da né? Muda a pessoa. vida da pessoa. E a atividade física, ela vai influenciar duas áreas do cérebro muito importantes. O córtex pré-frontal, a questão do planejamento, e o hipocampo, está relacionado à questão das memórias, formação de novos neurônios. Então, é o que eu falei, às vezes a pessoa vai na academia, não vê o resultado no primeiro momento, mas já está acontecendo uma mudança ali, tanto relacionada à saúde mental, como neurocognitiva. Tem um estudo, achei muito interessante, foi feito nos Estados Unidos em 2003, entre um educador físico e um neurocientista. Numa escola em Chicago, eles criaram a hora zero. Como é que funcionava? Os alunos chegavam uns 15 minutos antes das aulas começarem, e aí eles tinham que correr 1 milha, 1,6 km, mais ou menos? Acho que é isso, uma coisa assim. E aí, eles tinham que correr no ritmo deles, do jeito deles, e isso não era para poder ver a taxa de obesidade, de sedentarismo, não. Era para melhorar o desempenho em matemática e ciências sociais. Olha que bacana. A relação do exercício, da atividade física... Do movimento, né? Do movimento. Do movimento. Sim, o índice educacional. E esse projeto, né, ajudou a Finlândia para isso. Então, nesse índice educacional, eles melhoraram, observando o quê? Através do movimento, melhorando a saúde mental das crianças. Agora, você falando aí de criança, escola, a gente estava até conversando, né? Essa questão que antigamente, quando a gente estudava a educação física na escola, era muito de jogar bola, era muito recreio. Sim. E não tinha esse estímulo da importância do exercício físico, atividade física dentro do processo educacional. E eu falo muito com meus alunos que é muito rotina, igual eu falei, essa questão do desafio, né? Esses desafios seguem muito para incentivar a pessoa a depois continuar. É muito rotina. Uma criança, ela não aprende que tem que acordar a tal hora, tem que mamar a tal hora, tem que comer a tal hora. É tudo uma rotina que é inserida pela mãe, né? Então, se desde sempre, na escola, desde o pequeno ali, tivesse uma rotina de ensinar o porquê, os benefícios, às vezes as pessoas hoje, elas teriam, nem um acesso melhor, mas um conhecimento melhor sobre a importância de estudo no processo. Então, você teria menos pessoas ansiosas, menos obesos, menos pessoas depressivas, né? Realmente, quando eu lembro, né, de minha infância, eu não gostava de atividade física, porque para mim era como se fosse um recreio, eu não queria fazer. Né? Então, nunca me falaram a importância, nunca foi falado, nunca foi exposto a importância. Né? Por que tem que fazer atividade física? O que isso vai mexer com todas as áreas da sua vida? Né? Você falou, né, que tem os estudos lá internacionais. Mostra assim, a importância que teve no processo deles, né? A questão da matemática. Tá? Então, assim, às vezes, se a gente tivesse acesso a isso aqui, poderiam ter crescido, né? Poderia ter jovens mais sadios, teriam mais acessibilidade a tudo. E você falou, né? Não só fisicamente, mas a saúde mental também. É claro que dependendo do nível de ansiedade que a pessoa está, de depressão, a questão do medicamento é essencial, né? Nós estamos falando aqui do todo, é preciso cuidar do todo. Essa questão da minha aluna, que eu tinha uma aluna que ela fazia uso de medicamento, fazia terapia, que é muito importante nesse processo, e ela foi para o exercício físico. Então, uma coisa, ela não parou com a terapia, mas o remédio foi diminuindo as dosagens, que ela foi vendo que essa questão hormonal dela, né, foi melhorando com a prática do exercício regular. Né? Mas no início, a medicação às vezes se faz necessário. Né? Às vezes a pessoa chega e fala assim, não, eu estou fazendo terapia, né, eu estou fazendo atividade física e tal, e não quero fazer uso da medicação. Aí tem que ser uma questão com o seu médico, né, conversar, porque cada caso é um caso, então tem que analisar direitinho. Assim, você deu o exemplo aí de sua paciente, né? Mas você também é um exemplo, né? Ansiedade, depressão, atividade física, personal. Eu sou um exemplo vivo. E pior, porque além de eu estar passando por esse processo, eu tenho que incentivar o outro. Então, assim, eu não vou ser um coach, né? Não é isso a minha função. Mas é ser ali inspiração para muitos. Então, eu acho que a cobrança é muito difícil. Quando eu descobri, né? Descobri não, porque a gente não descobre, a gente é diagnosticado. Quando eu fui diagnosticada com a depressão, foi no início do ano, e aí eu tinha uma frequência de treino excelente, então vários fatores extremos me levaram a cair nesse processo, né, a cair mesmo, que eu falo que a depressão derruba a gente. E eu me vi desmotivada até para treinar, para tudo, para trabalhar.
E aí foi o momento que eu comecei, falei assim, não, eu preciso de ajuda. Foi quando eu procurei, né, um psiquiatra e fui encaminhada de novo, porque eu já fazia terapia, mas estava só na vagabundagem da terapia. Porque é real, você sabe que o paciente vai lá, ele acha, ele mesmo já fala que tá bem e ele mesmo já se libera, não é? Muito comum, infelizmente. Exatamente, eu achei que eu estava ótima, parei com a terapia. Quando foi no início desse ano, eu tive necessidade de voltar. E aí a minha psiquiatra falou assim, como é que tá seus treinos, como é que tá a sua vida? Foi quando eu não tava de jeito nenhum, né? Não tava treinando, mas com frequência muito baixa. Ia 2 vezes na semana, bem devagar. Foi quando eu parei de atender, né? Diminuí minha carga horária de trabalho, porque eu tinha que cuidar de mim. Então foi quando eu falei assim, não. Foi o que a gente falou, né? Se eu não parar pra cuidar de mim, do meu corpo, da minha mente, ninguém vai poder fazer isso por mim. É eu e é eu, então vamos lá. Não foi fácil esse processo, porque logo depois que eu achei que eu tava começando a me erguer, que eu voltei a ter uma frequência, né, com o exercício, estipulei uma rotina, que eu acho que a pessoa que tem uma crise, que tem ansiedade, né, que tem crises e que sofre de ansiedade e tem essa depressão, ela tem que estipular uma rotina. Eu acho que ela tem que falar assim, amanhã eu vou acordar a tal hora, vou pra academia a tal hora, e essa rotina é você fazer isso acontecer na sua vida. Aí você fala assim, não, vai. Exato. Eu faço com meus alunos muito isso. Se você não colocar o exercício físico como rotina do seu dia a dia, ou não vai. Não adianta você colocar como vai ser uma coisa esporádica, não. E aí eu comecei assim, não, vou treinar todo dia de manhã. Porque pra mim, treinar, eu falei com você, é muito individual. Pra quem precisa, pra quem não consegue, precisa de uma motivação, você vai a hora que dá. E pra mim, a melhor hora pra mim treinar é pela manhã. Não adianta eu colocar pra eu treinar à tarde, treinar à noite, que eu não vou. Então, vamos lá, vou acordar, tomar um café, vou treinar e vou trabalhar. Então, eu estipulei isso. E eu fui vendo que, cara, eu dava valor, porque eu estudei pra isso. Eu, como personal, incentivava as pessoas a isso, mas quando eu passei, é muito fácil o meu aluno chegar pra mim e relatar tudo que ele estava vivendo, né? Ali, no processo dele de ansiedade e tal. Mas quando você passa, é diferente. Você começa a olhar as coisas com outro olhar. Você tá ali, eu tô ali fazendo uma bicicleta, e eu falo assim, eu não quero estar aqui. Eu quero ir embora, mas eu vou estar. Porque eu não posso fazer isso comigo. Porque só eu sei o que eu passo quando eu não faço. Entendeu? É eu fazer por mim mesmo, não. Eu quero estar aqui. Tem dia que eu tava na esteira, caminhando assim, não, porque eu não quero. Tem dia que eu tava lá puxando ferro, como você disse que dói, eu não quero. Mas eu falei assim, não, se eu não for fazer isso por mim, quem vai fazer? Não vai ser Hamilton, não vai ser meu pai, não vai ser minha mãe, vai ser ninguém. Eu tenho que levantar e dar o meu melhor. Não é nem pelos outros, não é nem pelo que você fala, a gente entra muito nessa questão da internet. Não é pra ninguém me ver que eu tô treinando, não. É por mim. É pela minha autoestima, é pra eu conseguir trabalhar, é porque as pessoas dependem de mim. Eu tenho que estar bem pra atender os outros, eu tenho que estar bem pra estar pelos outros. E aí vem esse processo. Quando passou um tempo, eu tive, né, um problema de saúde, que eu tive que fazer a cirurgia, então eu tive que ficar afastada. Então, tudo que eu tinha conseguido, caiu. E aí veio de novo o processo, tive que voltar todo pra terapia, mais intensiva do que eu já tava, né, que antes eu fazia terapia toda semana. Comecei a passar de 15 em 15 dias, mas depois eu tive que voltar para toda semana. E quando eu fui liberada, aí quando esse processo, né, esse período que eu tava na cirurgia, eu falava assim, meu Deus, tá fazendo falta. E eu sempre fui muito assim, não quando eu tava bem, treinava, eu falava assim, exercício tá bom, vou fazer, não é uma coisa que me fazia falta. Mas eu fui vendo que quando eu adoeci, eu vi que realmente me fez bem de uma forma que eu falei assim, vamos levantar aqui, vou. E é tanto que os médicos falavam comigo assim, Cíntia, você pode ficar de boa, você vai voltar a treinar, lá para agosto, setembro, no máximo outubro. E minha cirurgia foi feita em maio. E quando eu pensei, né, e vi que eu tava caindo de novo no buraco que é, né, uma pessoa depressiva. E eu falava assim, eu vou ficar aqui nessa cama até quando? Eu fui por mim e falei assim, não, eu vou devagar, na medida que eu posso. E voltei. Então eu me recuperei, né, me ergui mais rápido. Então quando foi julho, eu já tava treinando de novo. Agosto, eu já tava treinando bem. E aí eu falo assim, o exercício físico, ele me transformou. Eu nunca dei tanto valor pra ele quando eu dei agora, no processo da depressão, de tudo que eu vivi. Porque foi assim, eu me tornei outra pessoa. Não, igual eu falo, né? Às vezes pode mudar meu corpo, mas mudou muito mais a minha cabeça. E eu sou prova viva disso, que minha cabeça é outra. Às vezes eu ficava assim, né? Com aquela
preguiça de ir, por eu ser personal, mesmo assim, eu ficar em ambiente dentro da academia o tempo todo, eu sempre procurava outros recursos, outras atividades que fossem fora da musculação. E aí eu vi que, pô, não é procurar uma coisa que estava me satisfazendo. Eu vou procurar algo que vai me fazer bem e que vai me dar saúde. Foi tanto que eu voltei pra musculação, voltei pra caminhar, pra correr, pra corrida, voltei pro Muay Thai. Então, assim, minha vida ela foi girando e foi andando. Nossa. Isso prova tanto que você é humana também, né? É um verdadeiro testemunho. Isso daí. E aí, meus alunos chegam lá, né, e me falam assim da questão da procrastinação. Eu sou péssima para falar da questão da procrastinação, porque eu procrastino muito, porque eu sou humana, eu sou falha, eu ainda estou no processo de tratamento, né? Hoje eu até falo assim que eu já diminui muitas dosagens dos meus remédios, né? Tomo remédio para dormir, remédio durante o dia para ansiedade, e minha dosagem já estou no processo de desmame. Então, assim, a minha psiquiatra, hoje tive uma consulta com a minha psiquiatra, ela fala comigo assim, Cíntia, você é outra pessoa que estava aqui de fevereiro. Você, de março, fevereiro, você é uma outra pessoa. Eu não estou te reconhecendo o tanto que você mudou. Aí eu falei com ela, né, estudo, assim, o tanto que eu comecei a dar mais valor, que não era mais uma coisa só de ensinar, de passar com meus alunos, não é só falar, eu vivia aquilo na prática. Eu acho que quando você vive na prática, é completamente diferente de quando você só fala, só tem relatos daquilo ali. E aí, a questão da procrastinação, o que você lidar com isso dentro do consultório? O tempo inteiro, é uma das maiores demandas, a questão de procrastinar. Juliana, tudo que eu começo, eu não termino. Então, primeiro, nós temos que entender todo o histórico de cada pessoa, né? A questão da rotina que você falou é essencial. O problema é que as pessoas fazem assim. Tá chegando aí 2023, eu vou fazer uma lista até o final do ano, tem 20 coisas na lista. Você não vai conseguir, não adianta. Né? Quando você chega no meio do ano, você já fica frustrado, porque você não conseguiu cumprir. Então, peraí, gente, vamos devagar. Quando você coloca muita coisa, seu cérebro já entende assim, ó, para, você não vai dar conta, é muita coisa. Né? Por quê? Você não vai focar só naquilo ali, sua vida vai continuar, tem outras coisas para você fazer. Agora, se você propõe durante um ano ter um projeto só, ou 2 no máximo, né, e dividir essa meta em metinhas, aí seu cérebro começa a entender que, então isso daí eu dou conta de fazer, devagarzinho. Então, nossa, eu não vou sentar e estudar 2 horas. Você não tem um hábito de estudar 2 horas, você não vai conseguir, não adianta. Né? Você está mentindo para você mesmo. Então, é melhor eu sentar e estudar meia hora. Juliana, eu ainda dou 20 minutos. E se respeitar. Você falou muito aí também, me conhecer para saber. Não, eu tenho que me respeitar. Então, eu tenho que me conhecer para saber como é que funciona comigo. Cíntia, a sua história também é a famosa resiliência, né? Então, assim, o ferro é um termo da física onde o ferro ele passa por transformação e no final ele volta a ser o ferro de origem. Né? Então, você mostra que você é humana, mas no final você dá conta de se reerguer. E aí eu falo assim, né? Eu me cobrava muito em relação a isso. Eu tenho que ser melhor, eu tenho que levantar, eu tenho que fazer. E engraçado que nosso corpo quer, mas a cabeça não quer. E é difícil, eu lidava muito com a terapia, você deve ter paciente assim, o corpo quer fazer, mas a cabeça não vai. Aí eu falava, né, tem um dia que eu tava lá na bicicleta, fazendo bicicleta, a minha cabeça falando assim, você pode ir pra casa, você não vai dar conta de ficar aqui. E meu corpo insistindo. E aquele mal-estar, aquele cansaço, mas eu insisti. Mas eu insisti até o momento que eu não vou me cobrar tanto, né. Eu tenho uma aluna mesmo, tem várias alunas que falam assim, Cíntia, eu preciso emagrecer não sei quantos quilos até tal data. Eu falei assim, até o Natal. Até o Natal, né? Nós estamos aí há 20 e poucos dias do Natal, a pessoa quer perder 10 quilos. Eu falei assim, não se cobra. A primeira coisa que você vai fazer é parar de se cobrar. E entender seu processo e deixar as coisas acontecer. Exato. Porque não adianta nada você estipular uma meta muito grande, você não vai conseguir, porque realmente tem pessoas que não vão conseguir e você vai se frustrar. E você vai parar de fazer. Sim. Aí entra a procrastinação. Tem uma aluna que ela falou comigo ontem, né? Ela começou, uma aluna nova, falou comigo assim, eu quero emagrecer 15 quilos pra ir pra praia em janeiro. Eu falei assim, então tá, vamos fazer o seguinte, tá aqui seu dinheiro de volta, eu vou te devolver porque eu não sei fazer milagre. Entendeu? Lógico que é tudo possível ao que crer, né? Mas ela não quer se esforçar tanto, ela quer treinar com uma frequência de 2 vezes na semana, ela não quer se alimentar corretamente. Cíntia, mas eu amo comer doce. Pô, você ama comer doce? Vamos falar assim, vamos estipular uma meta? Vamos tentar perder aí, ó, pelo menos uns 5 quilos até janeiro. Não se cobra, porque se você se cobrar e você não corresponder às suas expectativas, você vai se frustrar. E o que vai acontecer? Você vai desistir. Então, todo o trabalho que você
pensou em fazer, não vai valer de nada. Então, é muito isso. E eu me via muito nessa situação, né? De me cobrar muito, de querer que as coisas acontecessem assim na minha vida, tanto em questão do exercício, em questão de profissional, pessoal, tudo. E as coisas não são assim. Você falou, a gente gosta das coisas imediatas. As pessoas têm que entender que exercício físico, atividade física, tudo é um processo. A gente precisa passar por esse processo. E é assim, né, o processo, quanto mais você se esforça, mais se você doa para aquilo, mais rápido os resultados vêm. Né? Não adianta você só querer ir na academia, treinar 2, 3 vezes né, por semana, ou você ir ali fazer uma corrida 2 vezes na semana e não procurar alimentar bem, dormir bem, ter fazer terapia, que é mais importante, que é muito importante, ter uma saúde mental boa, porque senão tudo isso vai pro lado abaixo. É o conjunto, né? É o conjunto. Uma coisa leva a outra. Então, quando a gente fala que atividade física, ansiedade, autoestima, tá tudo ligado. Exatamente. Isso aí. Como você lidar com a autoestima em questão dos seus pacientes em relação à atividade física? Chegam pacientes mais procurando para você, Juliana, eu quero ficar com o meu corpo sarado, porque eu me vejo horrorosa. Como é que você lidar com isso? O que você fala com eles? Quando eu pergunto assim, como é que é a sua relação com você mesmo? Aí a primeira coisa que a pessoa pensa é essa autoimagem. Não, eu não tô feliz, né? Eu não tô praticando atividade física. Aí que eu explico. Tá, essa autoimagem é importante, mas a autoestima é muito além. Então, às vezes, a pessoa, igual sua aluna, não é paciente não, sua aluna, ela falou, eu quero emagrecer 15 quilos, mas não tenho um compromisso com ela mesma. Né? Então, tá bom, você quer ficar com um corpo bacana, porque é importante, né? Isso aqui. Mas o que é que você vai abrir mão? Não dá pra ter tudo. Né? Tem que perder algumas coisas. Vira adulto. Essa é a frase. Por que as pessoas têm dificuldade de manter a constância? Eu não sei. Por quê? Me fala você, Juliana Rodrigues, psicóloga. Por que as pessoas têm dificuldade de manter a constância? Eu queria saber. Por quê? O que você vai colocar na cabeça da pessoa? Você vai abrir e colocar alguma coisa. Mas é sério. A vontade é essa, né? A vontade é essa. As pessoas, por quê? A pessoa tem que se apaixonar por ela. Primeiro tem que gostar dela. Você praticar exercício, fazer exercício, o que for, você tem que gostar de você pra você fazer aquilo ali. Como é que faz a pessoa gostar dela mesma? Primeiro, disciplina e constância. É devagarzinho. Né? Entra naquele processo que eu te falei. Nossa, eu fiz ali um projeto de 10 coisas. Então, peraí, eu quero estudar? Então, eu vou estudar meia hora por dia, o cérebro entendeu que eu dou conta, e aí eu tenho que ter esse compromisso comigo. Não tem jeito, não tem medicamento, não tem como abrir a cabeça e enfiar lá dentro. Então, de segunda a sexta, eu vou sentar meia hora, de 6h30. Eu falo com os pacientes, quanto mais detalhado tiver sua rotina, mais fácil para o seu cérebro entender que ele dá conta. Mas não tem uma receita. Né? A vontade da gente, o paciente eu falo, eu não vou te entregar uma receita, é assim que tem que fazer. Não. Né? Eu preciso me conhecer para saber como que funciona comigo. E é difícil. Né? Não tem como se atingir resultado em todas as áreas de sua vida. Né? Você ter sucesso sem passar pelo fracasso. Só que as pessoas não querem. Né? A gente não foi treinado para poder perder. Quando a gente perde, dói. Dói, né? Dói. Ninguém nunca nos ensinou a falar de saúde mental. Já? Na escola? Nunca teve. Hoje, na escola do meu filho, eu fico muito feliz, porque tem a disciplina, inteligência emocional. Eu falo assim, não adianta nada ele aprender a administrar uma empresa se ele não dá conta de gerenciar suas próprias emoções. Não tem como falar de sucesso sem falar de fracasso, não tem como falar de vida sem falar de morte. Não tem como. Né? Só que a gente não quer. E eu até falo, a aceitação, na terapia a gente trabalha muito a questão da aceitação. E aceitar não é estar feliz com aquela situação, não. Você pode dar piti igual o menino. Mas entender que as coisas não são do jeito que a gente quer. Igual você falou, não tem como ter sucesso e não fracassar. E eu me vejo como uma fracassada, porque muitas vezes eu procrastinei. Muitas vezes eu falei assim, eu não vou. E aí, muitas vezes eu provei pra mim mesma que eu não me amava. Até quando eu aceitei o meu processo, eu falei assim, não, eu não sou mais uma fracassada e eu vou vencer. Então foi quando eu resolvi ter essa virada de chave em relação a tudo, ao plano profissional, a tudo. E aí eu tô vendo que hoje eu tô colhendo frutos de muitas coisas que eu plantei. Talvez também se a gente entendesse o fracasso como algo natural, as pessoas falam assim, nossa, eu fracassei, e aí pronto. O fim do mundo.
né? Mas porque elas não entendem que faz parte do processo. Não tem como, faz parte da nossa vida, sempre vai ter, né? Eu ainda brinco com eles e falo assim, então quer dizer que hoje você vai começar a academia e para sempre, até você morrer, você vai todo dia certinho, não vai comer mais doce? Só tem recaída quem está no processo. Então é a maneira que a gente interpreta, né, o que é que acontece com a gente. Igual você falou, nossa, eu fracassei. Tá, mas é natural, eu sou gente, eu sou humano, isso acontece. O mais importante é não desistir. Né? Fracassar, todos nós vamos fracassar. Mas o que eu vou fazer com esse fracasso? É não desistir. E as pessoas, elas não veem os benefícios, né? Que tanta coisa que a gente falou aqui, os benefícios que tem no exercício físico. Assim, não só da questão fisiológica, como tudo, né? Diminui o estresse. Você evita doenças cardiovasculares, ajuda na sua saúde mental, te dá mais disposição, né? Tem gente eu falo que é muito básico, tem gente que precisa levantar de uma cama, né? Pessoas, eu falo, enfermas ou pessoas que têm problemas de saúde que ficaram debilitadas, então elas levantarem da cama e já é uma vitória. E eu fico mais admirada com as pessoas que levantam da cama, mesmo com tantos... gente que não tem perna, gente que não tem braço, levanta da cama e vai fazer um exercício, vai fazer uma caminhada, vai fazer uma corrida. Então ali, eu admiro muito aquela pessoa que tem aquela força de vontade. E entende que não é só estética. Hoje, né, a gente vê que o mundo de pandemia, o mundo que a gente vive, não é mais só estética, apesar que no Instagram é só estética. As pessoas vivem no Instagram de estética, mas é saúde. Né? Acho que na pandemia todo mundo ficou muito preso, né? Dentro de casa, todo mundo ficou muito doido. Todo mundo adoeceu, né? De alguma maneira. Ou pararam para prestar atenção naquilo que a correria do dia a dia não deixava. Né? Porque a gente vive muito ligado no automático. Né? Então a pandemia, peraí, tem alguma coisa errada. Né? E você dando o exemplo dessas pessoas, né, que dão conta, gente, por que uns dão conta, outros não dão? A importância do fracasso é aí. Quando você fala que depois da depressão, a maneira que você olhou para a atividade física, a maneira que você ia treinar, era diferente. Né? Você não estava mais ligado no automático. Eu vou, chega um momento que eu vou porque eu tenho que ir. Né? Tenho que ir, porque meus alunos esperam que eu vou, porque eu quero ter uma bunda grande, uma barriga chapada, tererê. Não vou mais por isso. Eu vou por mim, eu vou pela minha saúde mental, eu vou pela minha cabeça, eu vou porque eu preciso, porque aquilo ali, às vezes, eu tô na esteira, eu coloco ali um livro ou alguma coisa e passo o tempo, então eu tô aprendendo, né, estudando, porque as pessoas acham que eu vou ficar ali caminhando na esteira, vou ficar caminhando ali na academia, na esteira, pedalando, caminho não sai do lugar. Gente, aquilo ali, você pode usar aquele tempo para estudar. Eu vejo muita gente lá na academia lendo, escutando podcast, lendo livro, fazendo ali uma bicicleta. Então, assim, tem como. Você só não arruma tempo para fazer porque você não quer. Sim. Eu penso assim, às vezes também, né, que muitas pessoas, elas não se movimentam por falta de conhecimento. Porque acham que resultados só se tem fazendo musculação dentro da academia. E não. Qualquer movimento que você faça, qualquer coisa que você faça para levantar do seu sofá e sair de casa é válido. Então, tem coisas grátis e acessíveis, né? Caminhada, você caminhar. Saco de arroz. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você caminhar no parque, caminhar na avenida, né? A prefeitura aqui, até aqui na cidade nossa mesmo, tem aula de dança ali naquele trem ali, como é que chama? No Sapucaia, não, tem ali Porto? Jatobá. Isso, lá na parte do Jatobá tem várias aulas de dança. Tem... Academia Livre, não tem? Academia Livre não, né? Não? Mas tem aula de dança. A Secretaria de Esportes, elas oferece pessoas para dar essas aulas em bairros, em comunidade. Você pode procurar. Que legal. Tem uma aula de dança, uma aula de ginástica. Então, assim, a pessoa, ela só fica parada se ela realmente quiser. Porque tem uma coisa... ginástica para todos, eu acho que chama. É acessível para todos. Não precisa só dessa questão de... eu vou para a academia. É muito caro. Não vou para a academia porque é muito caro. Não. Tem coisa acessível para você. É o quê? Sair de casa. Né? Parar de procrastinar. Assumir esse compromisso com você mesmo, né, Cíntia? E, assim, acho que para finalizar, né, pessoal, se atentem a isso. Todo mundo quer ficar com corpo bonito, malhado, saúde mental. Né? A gente quer que todas as áreas da nossa vida tá ok.
mas entender que é um processo. As coisas não acontecem do dia para a noite. A gente precisa entender que é um processo, que às vezes é lento, entender como que o meu organismo funciona, como que eu funciono, me respeitar, né? Mas entender que eu não posso paralisar, né? O fracasso vai estar aí, a queda vai estar aí, eu vou ter recaída, mas a importância é que compromisso que eu fiz comigo mesmo, qual que é o meu propósito de vida. E aí, devagarzinho, né, se organizando para atingir o objetivo. Ju, muito obrigada pela participação hoje com a gente. Espero que tenha ajudado assim, muitas pessoas, né, nosso bate-papo, assim como me ajudou. Que legal. Eu que agradeço, foi um prazer imenso estar aqui. Se vocês gostaram do nosso conteúdo, curta, compartilhe, nossos arrobas estão aqui. Tchau. Beijo, gente. Até mais.